Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um falso ensino criado por uma seita que destruiu milhares de vidas. Tem uma seita que ela classificou o adultério como sendo o pecado de morte. E esse falso ensino, ele destruiu milhares de vidas. Jovens que estavam começando as suas vidas, ingressando as suas vidas e caiu nesse pecado. Essas seitas, em vez de exortar esses jovens, chamá-los ao arrependimento, elas falou para esses jovens que eles não tinham mais salvação, porque eles cometeram o pecado de morte. Então muitos tiraram as suas próprias vidas, outros se lançaram nas drogas, outros se perderam, porque já não tinha mais esperança de salvação. Então, irmão, as seitas, elas não têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Elas não seguem os ensinamentos dados pelo nosso Senhor Jesus. Jesus é claro em falar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão, que é o pecado para a morte, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua à obra de Deus, ao Evangelho. A pessoa tem um coração endurecido, como nós vemos ali em Mateus 12, verso 31, 32, os fariseus rejeitando a obra de Cristo, atribuindo o que ele fazia a Satanás. Então isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um pecado específico, uma falha específica, mas as seitas, irmãos, ela não tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. E esse falso ensino destruiu muitas famílias. Colocou pai contra filho, colocou marido contra esposa, porque caíram no pecado. E em vez de ser chamado ao arrependimento, para que fossem perdoados, que confessassem o seu pecado, não, as seitas falou: você não tem mais salvação. Foram desprezados. Muitas pessoas passavam, não saudavam essas pessoas. Essa pessoa, ela era mal vista. Essas pessoas, muitos foram até expulsos das igrejas, porque esses falsos mestres, falsos profetas, criam ensinamentos e diz que esses falsos ensinamentos são revelados por Deus, para que as pessoas não possam questionar, para que as pessoas não possam se levantar e falar: esse ensinamento está errado. Não. Então eles falam: esses ensinamentos são revelados pelos mais antigos. Ensinamento diabólico que destruiu pessoas, porque esses falsos mestres não têm compromisso com a verdade das Escrituras. Que estudemos as Escrituras e nos livremos desses falsos ensinos. Até o próximo vídeo.